Então seja muito bem-vindo. Olá, galera. Eu sou o modelo Emerson Lira, vencedor do Mister Barra da Show 2024, Mister Rio de Janeiro 2025, Mister Brasil 2025 e Mister Worldwide 2025. É uma honra, prazer estar conectado com vocês, estar contando um pouco da minha história, contando um pouco da minha vida e dos meus projetos. Que prazer receber você, Emerson, aqui conosco. Fico muito feliz de poder apresentar a todos. Emerson Lira é uma história incrível que, com certeza, traz muito orgulho a todos nós brasileiros, especialmente por sermos tão bem representados por você, dentro do nosso país e, claro, no mundo. Então, eu gostaria que você, claro, também começasse falando com todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que estão participando desse momento conosco, um pouquinho sobre a sua história, que eu acho importante que as pessoas saibam quem é Emerson Lira, da onde veio Emerson Lira, porque eu sei que vai continuar e com certeza vai começar também, para quem ainda não conhece, inspirar muita gente, estimular e fortalecer muitas pessoas. Fale conosco como você iniciou e se viu, né, na sua carreira atual e como começou essa sua jornada. É uma honra estar participando do programa, um pouco da minha história. A história é: eu comecei a carreira há 5 anos atrás. O modelo Emerson Lira é nascido e criado em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Tenho 35 anos. Há 5 anos atrás iniciei a carreira de modelo, sem suporte, sem apoio, sem patrocínio. Eu acabei recebendo um convite de algumas agências de moda, na qual eu acabei aceitando, né, o convite para fazer fotos para algumas revistas, algumas lojas, restaurantes. Aí que começou a minha carreira de modelo há 5 anos atrás, com 30 anos de idade. Logo em seguida, eu fui convidado por uma assessora a disputar o Mister Barra da Tijuca. E foi no meu primeiro ano que eu acabei conquistando o título de Mister Barra da Tijuca, em 2024, que abriu portas para eu poder disputar o Rio de Janeiro, o Mister Rio de Janeiro 2025. Aí na qual eu ganhei também o Mister Rio de Janeiro, que novamente abriu portas para eu disputar o Mister Brasil. Aí disputei o Mister Brasil em julho, o concurso foi agora 4 de julho desse ano, em Curitiba. Foi um concurso muito complicado, muito difícil, que foram 27 participantes, cada um representando o seu estado. Eu fui representando o Rio de Janeiro, e foram 2 dias de concurso, no dia 3 e 4 de julho. E no primeiro dia de concurso foram 12 desfiles. A gente teve vários desfiles com traje de roupa. Nesse desfile eliminatório, que foi o primeiro dia, ali saíram os 5 finalistas, que iriam disputar a final no dia seguinte, e na qual eu acabei me classificando e entrando entre os 5 melhores para poder disputar a final do Mister Brasil. No domingo, que foi o dia seguinte, né, eu disputei a final, foi desfile único, e acabei ganhando a faixa do Mister Brasil, e não só a faixa do Mister Brasil, como a faixa do voto do público, que é a Mister Gold Wide Diamante, que é o voto de popularidade, que é essa faixa aqui. Essa foi a faixa do voto do público, essa faixa azulzinha aqui. Essa foi a primeira votação, né, da final. Aí eu recebi essa faixa com o voto do público. Aí depois retornei lá pro local da votação, assim que eu recebi a faixa do voto de popularidade.
E teve a votação do Mister Brasil, que aí foram os jurados que decidiram quem seria o Mister de 2025, Mister Brasil 2025. Aí na qual eu fui premiado com a votação dos jurados, o Mister Brasil 2025, a qual tem a coroa, a faixa, essa faixa linda aqui, que agora também abriu portas para eu disputar o Mister Universo em 2026, que será em Lima, no Peru. Já estou começando a minha preparação já, porque é um concurso muito difícil, serão 5 dias de concurso, é um pouco mais puxado que o Mister Brasil. Vou ter que me preparar também com a língua local, que é o espanhol, e estou me preparando para isso. Vou representar bem o nosso país. É uma missão, uma responsabilidade muito grande, uma tarefa difícil, mas que não é impossível, porque não existe a palavra impossível para quem acredita, para quem é disciplinado, para quem tem força. E essa força que eu vou levar no palco quando eu for para o Mister Universo, essa disciplina, que é a força do brasileiro, né? É a força, a disciplina, não desistir nunca e acreditar sempre nos seus objetivos. O que eu gosto muito de falar para as pessoas é que eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos. Eu traço objetivos e com a disciplina e com a minha força que faz eu conseguir atingir todos os objetivos que eu tenho almejado. Me ensina um pouquinho para a gente como é que foi para você chegar nesse objetivo, mas lá, no início, quando ninguém acreditava e só você viu esse acontecer. Foi uma rotina de treinamentos muito grande, principalmente psicológico, né? Porque se você não tiver com um psicológico bom, você não consegue nada. O que eu costumo falar para as pessoas é que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar efetivamente para isso, para conseguir atingir isso? Entendeu? A vontade de se preparar tem que ser muito maior. E tem que ter um psicológico muito bom, porque para você ser campeão de verdade, você tem que se sentir bem. No momento fácil, tá, tudo bem, no treinamento você vai bem, mas isso não quer dizer muita coisa. Mas na hora do sufoco, da pressão, na hora que você está ali sentindo que acho que não vai dar, a cabeça o psicológico começa a se abalar, a se abater. É aí que você vê, você tem que ter a força de vencedor, a força do campeão. Você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que estar confortável no desconforto. Você está sentindo a pressão, mas você está bem, você está confiante. Você está perdendo, mas você está com um psicológico bom para você virar. A minha vitória foi de virada, porque eu comecei perdendo. Meu primeiro desfile foi muito ruim. E o meu coach falou assim para mim: tá na hora de acordar. Se você continuar desse jeito, você vai vir para cá passeio, porque o seu primeiro desfile não foi bom. Vamos ter que mudar todos os seus desfiles para você tentar recuperar o que você perdeu no primeiro desfile. E cada desfile conta ponto. Se você fez um desfile muito ruim, o próximo você tem que ser perfeito. Os próximos tem que ser perfeito, porque você está competindo com pessoas de alto nível. As pessoas vieram muito preparadas também. Então qualquer desnível, qualquer erro é crucial, afeta lá na frente. Então você tem que estar bem preparado psicologicamente, você tem que estar confiante, você tem que tá desconfortável, tô no sufoco, tá pesado, mas você tem que estar confiante, tem que estar com o psicológico bom. Uma coisa que eu sempre coloco na minha cabeça: eu posso não vencer a curto prazo, mas a longo prazo eu sei que eu não perco. Porque a maioria das pessoas são motivadas, a maioria das pessoas acreditam que no que está fácil, as pessoas querem naquilo que está na moda, o que é mais bonitinho. Eu não, eu faço o que eu não gosto, eu faço o que eu não quero. Se tiver que acordar 5 horas da manhã para treinar, eu vou acordar. A minha rotina de treinamento, eu só acordo 5 horas da manhã para treinar.
E eu começo o meu treinamento com caminhada, depois eu vou para academia. Se tiver que ir para caminhada de novo, eu faço caminhada de novo, corro. Então a minha rotina de treinamento é alta. Eu tenho treinamento com passarela, eu fico treinando no espelho. Então é tudo uma preparação. Então tem que ter um preparo psicológico muito bom, tem que ter uma força de vontade, uma disciplina muito grande para conquistar, para ter conquistas, para conquistar grandes objetivos, né? É isso que eu gosto de passar para as pessoas, que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Esse é o que eu gosto de falar para as pessoas. Olha, perfeito. Eu estou aqui admirando, porque, de fato, as pessoas elas querem o resultado, mas elas não querem passar pelo processo, né? Exatamente. Quanto maior o objetivo, maior é a caminhada, mais difícil é o processo. Entendeu? É a caminhada para chegar no topo é dura. Às vezes você pode. Muitas pessoas ficam pelo meio do caminho, desistem, e às vezes falta só um pequeno avanço para você chegar no topo e as pessoas acabam desistindo antes. Não pode desistir nunca. Sempre é ir acreditar. As pessoas não precisam acreditar em você. Você é o suficiente para acreditar que você vai conseguir vencer. Eu acreditei em mim, as pessoas não acreditaram, inclusive virei chacota de amigos também. As pessoas zombavam. Ai, quem resolveu ver na modelo e está achando que vai conseguir. Que isso e aquilo, as pessoas comentam, as pessoas ficam jogando sua foto, divulgando, mas aí depois que conquista, vê que era de verdade, entendeu? Não era só uma moda, não era só porque era bonitinho, não foi disciplina, muita determinação, corri atrás, batalhei, lutei até o final. No momento que eu estava perdendo, eu não desacreditei, fiquei um pouco com medo, assustado, mas eu fui para cima, não desisti. Meu coach também me apertou lá, acorda que é agora, é a hora. Ou é agora ou nunca, senão tu vai voltar para casa, vai ser eliminado no primeiro dia, não vai nem para a final. E eu consegui os próximos desfiles serem perfeitos, que eu consegui entrar na pontuação para ir para a final. E na final fiz a minha melhor apresentação. Foi aí que eu consegui conquistar a faixa do Mister Brasil. Então, cara, eu acho que o mais legal dessa disciplina, né, é que você soube ouvir a voz de alguém, um profissional experiente, um profissional que também estava ali para, de fato, trazer e agregar a você o que você precisava melhorar. Você teve o respeito, né, por alguém que poderia ali trazer para você informações agregadoras que iria acrescentar na sua jornada. E você não só não desistiu de primeira e falar assim, pô, todo mundo que falava mal, que criticou, que riu, que zombou, tinha razão, eu não sirvo para isso, vou embora para minha casa, vou fazer outra coisa. Não, eu vou insistir, eu consigo. Você continuou firme na sua vontade, no seu objetivo. Você teve o respeito por quem de fato falou para você, olha, assim não vai ser legal, não vai dar, tem que correr atrás de outra forma, você precisa acordar para a vida, porque aqui o mundo não é bolinho, né? Não é biscoito, o negócio aqui é difícil, você tem que se aprimorar realmente se você quiser competir. Você soube ouvir, você soube reconhecer, você soube pegar aquilo que lhe foi trazido, que você podia, então, peraí, onde eu errei, aonde eu tenho que mudar, e quando você soube o que precisava ser mudado, você foi lá e fez. Você não ficou chorando, se lamentando, eu não sirvo para isso, eu não vou dar para isso mesmo, todo mundo tinha razão. Não, você sabia quem era, o que queria, e você soube ouvir como chegar a alcançar de quem podia, portanto, te orientar a respeito. Você não se colocou num lugar de, ai, coitado de mim, eu realmente não posso, ou então, ai, coitado de mim, eu vou ter que me esforçar o triplo, o dobro, 5 vezes mais. Não, você falou assim, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Eu vou entrar ali nas 5 horas da manhã para a minha jornada iniciar com o meu exercício, a minha alimentação e mais uma vez, o corpo físico, a mente muito bem preparada, porque a gente primeiro vence aqui, né? Todas as batalhas, primeiro a gente vence aqui. Então, inicia aqui no coração
o nosso tesouro, né? Onde a gente quer estar, o que a gente deseja, e a gente vence e transpõe as barreiras aqui, e a gente, aí vem para o que você falou, a gente resiste, persevera e insiste, e aí o corpo físico ele vai junto, né? O universo da moda tem, nós homens, né, sofremos muito preconceito com isso, porque ainda tem muito esse padrão engessado do significado de ser homem. Muitas pessoas ainda acham que o homem não tem que fazer, não pode fazer barba, ou não pode cuidar do corpo, ou não pode colocar um botox no rosto para tirar as rugas, ou não pode estar com o cabelo cortadinho. Hoje em dia as coisas estão evoluindo, né? Então o mundo está se desenvolvendo, está evoluindo. E ainda tem um pouco ainda desse preconceito ainda quanto a isso, mas é uma coisa que eu consegui superar tranquilo. Eu tive um psicológico muito, tenho um psicológico muito tranquilo com isso. As pessoas acham que ser mister é só ser bonito, não é só ser bonito. Tem outros atributos que incluem-se no concurso, que é o caráter, é a oratória, é a postura, é o traje. Não é só beleza. Não adianta a pessoa só ter beleza. Se chega numa entrevista ou se chega para conversar com alguém, a pessoa não tem uma postura ou a pessoa não sabe falar, a beleza acaba na hora. Então, hoje em dia, a beleza não é só ter um rostinho bonito. Hoje em dia é muito mais do que isso. É saber se expressar, é saber se ter uma postura adequada, se pronunciar bem, ter cuidado também com o que se fala. O ser misto também não pode estar envolvido com coisas muito polêmicas, evitar certos tipos de polêmica, ser mais neutro, entendeu? E ser mister não é só beleza, tem vários atributos também, que são esses aí que eu passei para vocês. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque é muita responsabilidade, as pessoas te olham, você já passa a ser visto, as pessoas ficam te analisando. Eu saio na rua, tem amigo meu que fala: ué, porra, você tá bebendo refrigerante? Ué, você não é mister? Mister não bebe refrigerante, mister não come doce, mister não come cachorro quente. Pô, mas eu sou uma pessoa normal, eu como de tudo um pouquinho também, senão a gente não vive, entendeu? Aí também tem as pessoas acabam te rotulando, né? Não, mister não pode fazer isso, mister não pode falar assim, mister não pode fazer isso, entendeu? É uma coisa mais complicada, entendeu? Aí você sai, às vezes você quer falar: caramba, pô, cara complicado, que o pessoal acha, você se estressa um pouco com alguma situação. Mas mister não pode ter uma postura assim, estressada. Mas a gente é uma pessoa normal, entendeu? Normal como qualquer outra pessoa, entendeu? Sempre tem esse rótulo, né? Mas é uma coisa que eu também estou me adaptando. Aí a gente acaba conversando, explicando para as pessoas: não, eu sou uma pessoa normal, eu faço isso também, eu como doce, gosto muito de doce, sou fissurado por doce. Eu também, uma das guerras minhas com a balança é por causa disso, que é uma das partes mais difíceis para mim durante o processo até o processo do concurso, nesse processo de preparação, esse corte de doce para mim, que eu tenho que fazer dieta, e às vezes eu fujo, meu nutricionista fica doido comigo. Fica doido. Às vezes ele só falta voar do telefone para voar no meu pescoço. Você está comendo isso? Não é para comer isso. Você já comeu doce a semana inteira e agora você está comendo bolo? E agora está comendo torta de novo? De novo? Mas aí eu consigo me controlar um pouco. Às vezes eu puxo um pouco mais na atividade física para poder compensar
todas as coisas erradas que eu comi. Eu falo que o meu nutricionista, ele é mágico, né? Porque eu consigo manter um corpo ideal, mesmo não fazendo tanta dieta, aquela dieta rigorosa, né? Ele fica em cima de mim, ele se reinventa. Eu falo para ele, não estou conseguindo parar, estou muito ansioso, porque tem um momento, ainda mais quando vai se aproximando do concurso, né? Porque fica tudo muito corrido. Aí tem que ver os trajes, e você tem que analisar cada detalhe do traje que você vai vestir. Tá imaginando você desfilando com a roupa, você tem que treinar com a roupa, porque às vezes você coloca a roupa, ela não fica bem em você, ou às vezes aperta um pouco aqui, ou às vezes na hora que você dá uma passada, ela aperta um pouco na perna, ou aperta um pouco no peito, no blazer. Então, isso tudo é analisado cada detalhe, porque isso daí realmente faz diferença, inclusive quando passa a imagem também na hora do desfile, aparece, fica tudo muito claro, né? O traje se está alinhado, se não está. Tem toda essa preocupação com o estudo, com a oratória, porque uma das fases eliminatórias também do concurso é a oratória, então a gente tem que estudar bastante, estar bem preparado, porque na hora, quando chega na oratória, você não pode gaguejar, não pode travar, tem que ser tudo fluente, tem que ser tudo transparente, tem que estar sempre muito tranquilo, né? Passar segurança para o juiz que está te avaliando, porque o juiz também analisa isso. Você chega lá e você começa a ficar nervoso ou começa a pensar demais, porque eles começam a analisar que você não se preparou. Você apenas gravou o que era para falar, fez um estudo e mandou um texto para ele gravado, porque tem situações que aconteceram isso no Mister Brasil. Eu não posso falar quem foi, mas situações que a pessoa realmente, você vê que a pessoa estudou um texto para poder falar lá na hora. E quando chega na hora, você consegue detectar isso, entendeu? Não é uma coisa espontânea, é uma coisa assim gravada, não é uma coisa natural. E os juízes, né, eles têm esse feeling, né? Eles conseguem detectar tudo isso, se é natural ou se não é, se a pessoa está sendo verdadeira. E antes disso, também os juízes também analisam suas redes sociais também, o seu comportamento. Então, quando você já chega no desfile, os juízes já sabem quem são os participantes, como é que eles se portam nas redes sociais, qual é o comportamento de cada um, porque tudo é analisado. Você chega lá na hora e você acaba passando uma imagem que você não é. Então, eles analisam isso também. Isso também faz diferença. Quando você não é transparente, você tenta passar uma impressão que não é verdadeira. Isso também tudo é detectado. Isso também faz diferença. Muito na oratória, faz muita diferença. Como é que é ser escolhido num voto popular, você ser eleito pelo público, pelas pessoas, para nos representar dessa maneira tão brilhante, porque você é um favorito de fato. Foi uma surpresa grande, eu realmente não esperava, mas a minha transparência, a pessoa que eu sou, o meu caráter, as pessoas também que me acompanham no Instagram, veem que eu sou uma pessoa muito transparente, muito verdadeira, muito honesta. Sou de família clássica, né? Aquela família clássica. Sou uma pessoa assim bem reservada, sou uma pessoa bem família, tenho uma filha de 8 anos, que é o amor da minha vida, que sempre que eu posso eu levo ela nas gravações, as pessoas acompanham isso, a minha rotina com a minha filha, com a minha família. Sou uma pessoa muito família. Eu acho que isso também fez as pessoas verem, né? Conquistar isso foi uma das coisas que conquistaram o público, né? A minha vida, como eu sou como pessoa, caráter, tudo isso aí. Eu acho que isso daí que fez a diferença também na hora da votação. Foi uma coisa assim muito
Muito legal, gostei muito, fiquei muito feliz. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei na hora de receber o prêmio, eu levei a bandeira do Rio de Janeiro, saí pulando com a bandeira do Rio de Janeiro, todo mundo comemorando, tinha torcida lá no auditório, gritando lá Rio de Janeiro. Foi uma coisa muito emocionante, fiquei muito feliz mesmo. Eu agradeço realmente as pessoas que votaram em mim, o público, né, que torceu por mim. Quando eu voltei pro Rio, as pessoas estavam me esperando, o que teve de mensagem, as pessoas me mandando mensagem. E eu demorei para responder todo mundo, porque foram muitas mensagens no Instagram, no WhatsApp, é, amigos, minha família, né, que torceu por mim, meu irmão, minha mãe, meu pai, minha mãe desesperada em casa, pedindo liga lá para votar no meu filho, ligando para as amigas dela. Foi um foi uma reunião familiar, né? Foi uma coisa muito legal. Aí quando eu voltei com a faixa, minha mãe se emocionou. Foi uma coisa muito linda. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, Sabrina. Foi um grande bate-papo, uma coisa maravilhosa. Tive a oportunidade de contar um pouco da minha história, da minha trajetória, da minha luta, que foi para chegar ao Mister Brasil. Quem quiser acompanhar um pouco da minha trajetória, me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é lira.emerson. Tá lá os vídeos da premiação, um pouco da minha história, como é que foi para chegar no Mister Brasil, e estarei também mostrando um pouco como é que vai ser a trajetória até o Mister Universo, que vai ser uma rotina de treino intensa, treinamentos de alimentação, vai ser de estudos também, porque eu vou ter que chegar lá falando a língua local fluente. Isso é uma das cobranças, é a cobrança principal do concurso, né? Então, eu estou me preparando para isso também. E uma coisa que também, quem quiser também, não achei o Emerson no Instagram, só jogar no Google lá, modelo Emerson Lira, que vai aparecer para vocês lá estarem me acompanhando. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para as pessoas, a disciplina sempre vai vencer do talento quando o talento não se disciplina. Essa é uma coisa que eu gosto sempre de passar para as pessoas. Não basta a pessoa só ter talento se a pessoa não tem disciplina. Com a disciplina te leva a lugares aonde você nunca pode imaginar. Então, a disciplina ela vai fazer você atingir o seu objetivo. Não basta ter só talento, tem que ter disciplina também. Perfeito. Força, foco e fé. Brigadão. Até mais.